Glória a Jesus. E o versículo 1, Romanos capítulo 14, e o versículo 1. Aleluia. Quando acharam, digam amém. Está escrito assim na palavra de Deus: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo pode comer, o outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu, também porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Deus eterno, aqui estamos na Tua presença, Pai querido, para mais uma vez ministrarmos a Tua palavra para o Teu povo. Deus, te pedimos que o Senhor nos use com sabedoria, com unção, para que todos possam ser edificados espiritualmente. Nós queremos, Senhor, e pedimos e rogamos ao Senhor que o Senhor continue conosco, trabalhando de forma maravilhosa no meio do Teu povo, atingindo os corações com a Tua palavra, Senhor, para que haja crescimento entre Teu povo, e assim que entre nós haja comunhão e santificação. Assim te pedimos, continua conosco em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Amados, a palavra de Deus nessa noite para nossas vidas. Aqui nós trouxemos um texto em que Paulo fala aos romanos acerca de nós recebermos as pessoas fracas na fé. É interessante observar, irmãos, que o povo de Deus sempre teve dificuldade com a união, com a unidade. Sempre houveram problemas de divisões no meio do povo de Deus. Sempre houveram. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, sempre houveram problemas com divisões no meio do povo de Deus. Mas Deus sempre achou um meio de resolver essa questão. Sempre Deus achou um meio de usar pessoas, homens dedicados ao Senhor, para resolver essa questão da divisão no meio do povo de Deus. Um reino dividido não subsiste. Deus não aprova a divisão.
Deus não aprova a desunião no meio do seu povo. Então ele usa vasos, usa pessoas, homens e mulheres consagrados para derrubar a desunião e a divisão. E é por isso que você vai ver aqui, quando Paulo fala aos romanos, sobre essas pessoas fracas na fé. Falar para que recebamos os enfermos na fé, não com contendas sobre dúvidas. Nesse contexto aqui, do que nós lemos, haviam aqueles que achavam que poderiam comer de tudo, e haviam aqueles que achavam que deveriam comer legumes. Eram pessoas que seguiam ali uma seita, a religiosidade que ele acreditava tá certo, e comia legumes. E aí Paulo escreve aos Romanos acerca de que não tinha nenhum problema com relação à sua comunhão com Deus, o fato de se comer de tudo, ou o que come apenas legumes. Era uma opção deles. Tanto é que ele fala no versículo 2, porque um crê que tudo pode comer, e outro que é fraco come legumes. Porque ele atribui a fraqueza aos que comem apenas legumes? Porque estavam presos ao rito, a uma crença de que não podia comer outras coisas, apenas legumes. Então aqui era uma questão, entre o povo de Deus que tinha que ser resolvida, e Paulo escreve aos Romanos sobre isso. Mas você vai encontrar na Bíblia também outras ocasiões em que demonstra que o povo de Deus tinha problemas com a união. Veja bem, os coríntios dividiam-se por líderes humanos. Você vai encontrar isso no livro de Coríntios, no capítulo 1. Já em Coríntios, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 1, Paulo já trata da desunião do povo. No primeiro capítulo, após ele saudar o povo nessa carta, já vem falar sobre a desunião. E você vai ver isso em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 10. Olha o que Paulo fala para o povo: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Já vem tratar, não haja entre vós confusões, brigas, contendas, Esse é o significado da palavra dissensão. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, uma mesma direção, e em um mesmo parecer. Paulo já vem tratar no primeiro capítulo aos Coríntios. E observem que lá em Atos está escrito que tinham tudo em comum. Estavam juntos, sempre juntos, e tinham tudo em comum. A igreja, ao longo dos anos, foi mudando, foi tendo problemas com a união. E aí Paulo escreve aos Coríntios, o povo lá dos Coríntios, acerca disso. E olha o que ele fala: quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo. Então nessa igreja tinha isso. Alguns falavam, eu sou de Paulo. Outros, eu sou de Apolo. Outros, eu sou de Cefas. E outros, eu sou de Cristo. Eles se dividiam entre os líderes, entre quem eles seguiam. Uns só queriam ouvir Paulo, outros só queriam ouvir Cefas, outros só queriam ouvir Apolo, e tinha um grupo que era o pior grupo. Esse dizia, eu sou de Cristo. Mas por que esse grupo é o pior grupo? Porque esse grupo aí não queria se sujeitar a nenhuma liderança humana. Eles queriam dizer que somente seguiam Cristo. Então eles não tinham liderança humana. E Deus estabeleceu líderes, pastores, mas eles não, eu sou de Cristo. Eu não sigo a nenhum deles, sigo a Cristo. Porque quem seguia Paulo de repente dava em orientação e resolvia a questão. Apolo podia, como homem de Deus, dar uma orientação para resolver a questão da desunião. Mas e aqueles que só queriam ouvir a Cristo? Não tinha liderança romana nenhuma. Não estavam seguindo a palavra de Deus como ela realmente nos ensina. Então tinha essas divisões, Os da Galácia, os Gálatas, eles se mordiam
Diz a Bíblia que eles se mordiam. Tamanha contenda. Os Efésios e Colossenses, Paulo precisou lembrar a eles da importância da união entre os cristãos. Paulo escreve lembrando dessa importância. Os Filipenses, os Filipos, a briga entre duas mulheres resultou na divisão da igreja. Olha que coisa tremenda, irmãos. E aí é por isso que em Salmos, você vê em Salmos escrito, Salmo 133, versículo 1 escrito: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. Nós pregamos, irmãos, nós que cremos que Deus, Ele trabalha no meio do seu povo. Aleluia. Ele trabalha na comunhão do seu povo. Quantas questões já foram resolvidas com relação à comunhão, e quantas estão por se resolver por causa da comunhão? Porque a igreja que vai morar no céu é uma igreja unida, é uma igreja que tem comunhão. Aleluia. Não é uma igreja dividida. Glória a Jesus. E Deus, irmãos, e Espírito Santo do Senhor, Ele habita entre nós, para que nós sejamos unidos, vivamos em união, em comunhão. E aqui você vê uma igreja em que existiam aqueles que comiam de tudo e aqueles que não comiam, só comiam legumes. Aí ele fala assim, recebei-o, esses fracos, esses presos a, quem sabe, superstições, religiões ou costumes exagerados, recebe eles. Então você não pode fazer acepção com essas pessoas, eles têm que estar aqui. Irmãos, aqui a igreja é um lugar onde existem pessoas que estão firmadas na fé, mas também existem pessoas que estão se firmando na fé. Existem aqueles que estão buscando libertação para suas vidas, aqueles que porventura de repente tem alguém aqui dentro que está com o coração totalmente voltado para o mundo, mas conseguiu ter forças para chegar até aqui, para ouvir a palavra de Deus. E nós temos que receber essas pessoas. É melhor estar aqui dentro ouvindo a palavra de Deus, ainda que fraco, do que lá fora se ouvir a palavra do Senhor. Não podemos ser agentes, pessoas que vai contribuir para que outros deixem de vir à casa de Deus. É você ver a pessoa que está buscando se levantar, mas talvez não tenha conseguido ainda, mas está aqui ouvindo a palavra de Deus, e você tratar com amor, com respeito, irmãos. Você não pode jamais contribuir para que ela deixe de comparecer a esse lugar, porque se tem um lugar que ela pode se aproximar de Deus, é na casa do Senhor. Se tem um lugar que Deus pode trabalhar na sua vida, quer dizer, o melhor lugar para Deus trabalhar em sua vida é aqui dentro, no santuário do Senhor, no lugar que Deus estabeleceu como casa de oração, onde Deus habita. Glória a Jesus. E aí esse trecho da palavra de Deus, em Romanos 14 e 15, ele trata de, Paulo traz 3 admoestações importantes. O que é isso? Conselhos, repreensão, observação crítica, importante para nossas vidas. A primeira é acolher uns aos outros. É esse trecho que nós estamos lendo aqui, de Romanos 14, do 1 ao 12. Aqui fala de você acolher os fracos, acolher as pessoas. E fala, a segunda demonstração é edificar uns aos outros. Aí já está em Romanos 14, do 13 ao 23, que nós trataremos em outro culto. E a terceira é você agradar uns aos outros. São 3 admoestações importantes para que nós possamos estar juntos, fazendo a obra de Deus como igreja. A terceira está em Romanos 15, do 1 ao 7, também será em outro culto de doutrina. Hoje nós vamos tratar da primeira, que é acolher uns aos outros, é receber. E muitas pessoas se queixam de que não é bem recebida nas igrejas. Eu fico imaginando, eu fico preocupado com essas afirmações: não fui bem recebido. Eu não sei porque algumas pessoas falam isso, se de repente realmente alguém
o trata mal, ou não dá as devidas boas-vindas para ela, quando ela adentra essas portas para ouvir a palavra de Deus. Mas o fato é que a igreja do Senhor precisa melhorar nesse aspecto. As pessoas que entram por essas portas têm que entender que nós temos interesse em que haja o seu crescimento espiritual, o seu envolvimento com Deus. Nós queremos que Deus trabalhe em cada vida. Irmãos, o maior beneficiado de que hajam almas transformadas é a igreja do Senhor. Quanto mais pessoas transformadas, melhor para a igreja do Senhor, melhor para todos nós. Aleluia, tudo melhora, atrai mais pessoas para estarem aqui, mais crentes, a obra cresce, a comunhão, o fato de estarmos aqui juntos é mais prazeroso. Deus opera mais no nosso meio, quando há comunhão, quando há crescimento espiritual. Então temos que contribuir para que Deus faça isso em nosso meio. Aleluia. Cada um de nós somos responsáveis em facilitar o trabalho do Senhor, em facilitar o acesso de pessoas aqui dentro. É por isso que nós não podemos de maneira nenhuma recriminar quem entra. Ah, mas ele tem uma vida muito torta, uma vida muito errada, mas está vindo. Amém? Está aqui dentro? Está aqui dentro? Aleluia. Pode ser alcançado por Jesus. Está aqui dentro, pode ser liberto por Jesus. Está aqui dentro, pode ser transformado por Jesus. Há uma esperança, porque ele veio aqui, ele conseguiu reunir forças para entrar por essas portas. Aleluia, glória a Jesus. Eu conheci jovens que passaram a vida na igreja, e nem toda a sua vida foi uma vida de oração, uma vida consagrada. Nem toda a sua vida foi uma vida dedicada a Deus, com sinceridade para com o Senhor, mas passou uma vida indo na igreja, entrando pelas portas da casa do Senhor. E Deus, em dado momento, transformou essa vida. Aleluia. Em dado momento Deus trouxe, e quando Deus resolveu tocar de forma poderosa, e essa pessoa resolveu abrir o coração, foi tremendo. Foi tremendo. Aleluia. Então temos que orar para que Deus trabalhe. Agora, nós, na questão de acolher uns aos outros, nós temos 4 motivos. Aqui o texto apresenta pelo menos 4 motivos para nós acolhermos uns aos outros. E o primeiro motivo que ele apresenta é porque Deus nos acolheu. Ora, se Deus te acolheu, por que você não vai acolher também as pessoas que vieram buscar o Senhor? Quem é você? Aleluia. Para que haja contrário à vontade de Deus, que é acolher a todos nós. Glória a Jesus. Todos nós, a grande maioria de nós, salvo aqueles que nasceram do Evangelho, um dia teve uma vida muito torta, muito longe de Deus, muito longe. E até alguns que nascem do Evangelho, às vezes em dado momento de sua vida se afastam de Deus, mas ainda assim Deus nos acolhe. Deus está sempre de braços abertos para nos acolher. Aleluia. E nós que temos em nossas vidas o amor de Deus, nós fomos salvos, transformados, não vamos também acolher os demais? Temos que ser acolhedores, irmãos. Temos que ser cristãos que se alegrem em ver outros virem ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Igreja é isso. A igreja não pode se acostumar, a igreja não pode ser uma igreja que julgue o tempo todo, e não trabalhe para que as almas permaneçam. Aleluia, glória a Jesus. Deus nos acolheu. E eu acho interessante que ele fala aqui, no primeiro versículo: recebei-o, né? Não em contendas sobre dúvidas. Então esse povo aqui recebia outros
com brigas, contendas, né? Dissensões, com dúvidas. Ah, será que está liberto mesmo? Será que está transformado? Irmãos, em caso de dúvida, entrega a Deus. Deixa nas mãos do Senhor, que Deus trabalha. Aleluia. Nós não podemos viver, nós não estamos acompanhando todas as pessoas, vendo o que todas fazem. Nós não estamos na mente, no coração de cada uma delas, para entender como está a sua comunhão com Deus. Então Paulo recomenda: não receba com contendas, aleluia, não com dúvidas, glória a Jesus, para que todos tenham acesso ao Senhor, glória a Deus. As restrições para serem recebidos cabem a Deus. É Deus que estabelece as restrições, não somos nós. E Deus recebeu a todos. E aí tem irmãos que querem colocar restrições. Não, esse aqui não pode estar ali, porque a vida dele pregressa, retrógrada, a vida que ele tinha é uma vida que não condiz. Aí coloca restrições para receber. Nós temos que trabalhar para que as pessoas sejam libertas. Temos que trabalhar e orar para que as pessoas cresçam, melhorem espiritualmente. Mas não podemos restringir o acesso. A igreja tem suas normas. Passar um período nos nossos convertidos, passar um período sendo discipulado, passar um período até alcançar a maturidade, o entendimento para ser batizado, passar um período para estar participando dos trabalhos, à frente da obra, passa um período, tem suas normas. Tudo isso visando a organização, o cuidado, o zelo pela obra do Senhor. Sim. Agora, restringir o acesso, você pode, você não pode? Não somos nós que temos que fazer isso. Não somos nós. Quantas e quantas pessoas deixaram de frequentar igrejas por causa dessas restrições? Quantas? Aleluia. Talvez alguns dos irmãos aqui, cada um dos irmãos já ouviram queixas de algumas pessoas com relação a isso. Mas que Deus nos guarde, que Deus nos dê sabedoria em nós sabermos como acolher, como receber essas pessoas. Aleluia. Deus veio para os doentes, não para os sãos. E quantos doentes que querem entrar por essas portas, que entram por essas portas, e quando chegam aqui dentro, buscam remédio. Glória a Jesus. É por isso que ele fala aqui, quanto ao que está enfermo na fé, pessoas doentes, recebe os doentes. Já imaginaram uma pessoa já está doente, já está enferma na fé, e aí você recebe com contenda, com palavra negativa? Olha, e eu já ouvi de pessoas novas convertidas reclamando de ter ouvido palavras negativas. Só misericórdia. Que Deus possa dar sabedoria a essas pessoas que não entendem o seu papel na igreja, o seu papel no reino de Deus, não entendem. E muitas vezes são pessoas que já têm muito tempo de crente, muito tempo na igreja, mas não entendem o seu papel. Mas que Deus possa dar sabedoria em nome de Jesus. Deus mostrou a Paulo e a Pedro que a comunhão cristã não se baseia em calendário judeu, nem em comida. Então Deus ensina aqui. Paulo aprendeu isso. A comunhão cristã não se baseia em você, no que você come, no calendário cristão, naquelas festas, não se baseia nisso. E é por isso que você vai encontrar no versículo de número 17, Paulo falando assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não se basear no que comia, mas nessas coisas espirituais. Isso é o reino de Deus. Glória a Jesus. O segundo motivo é que Deus sustenta os seus. Recebe? Deus sustenta. É porque você vê uma pessoa com uma vida tão atribulada e você fala, para esse aí não tem jeito não, esse aí só misericórdia. Olha o problema que será para a igreja essa pessoa. Deixa vir. É Deus quem sustenta, é Deus quem transforma, é Deus quem faz o milagre, não é você não. Não está na sua alçada fazer o milagre. O seu papel é trabalhar e confiar no Senhor que Ele faz o milagre. Aleluia. E também pessoas
com vícios, com problemas graves, em várias áreas da vida, várias áreas da vida. Tem pessoas que vêm com vícios nas drogas, alcoolismo, no cigarro, pessoas com problemas na prostituição, diversos problemas. Aleluia. E quando nós conhecemos a vida, algumas pessoas começam a achar que não tem jeito, que aquela situação não vai mudar. Aleluia. É bem verdade que nós nos precavemos para não nos magoarmos com algumas pessoas, mas temos que crer que Deus é o Deus do milagre, é o Deus que vai operar milagre. Eu não sei se você tem alguém na sua casa, alguém que você conhece que está numa situação tão deplorável que você não vê como ter uma resolução daquele problema, mas uma coisa eu sei, que você está orando a Deus, confiando no milagre que o Senhor pode operar, porque você sabe que Deus pode fazer isso. Para o homem não tem mais jeito, para o homem não tem mais problema, está desenganado dos médicos, desenganado dos psicólogos, está desenganado de todo mundo, mas para Deus, não. Aleluia. Deus ainda pode operar o milagre na vida dessa pessoa. Glória a Jesus. Deus, Jesus Cristo é o Senhor. É o terceiro motivo pelo qual você deve receber essas pessoas, porque Jesus Cristo é o Senhor, é o Deus que você tem, Jesus, não é um qualquer. Aleluia. E aí você vai ver aqui, interessante observar, que ele fala aqui no versículo de número 8, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. É para Jesus. Se morremos para o Senhor, morremos. Glória a Jesus. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Você conhece o Cristo que você tem, você conhece o Deus que você serve, e é para Ele que você vive, e é para Ele que você morre, é para Ele, por Ele. Aleluia. Por Ele são feitas todas as coisas. Aleluia. E é esse Jesus que nós servimos, que Ele nos salvou, nos redimiu, e pode redimir essas pessoas também fracas na fé, esses enfermos. Ele pode sim trabalhar nessas vidas. O que nós temos é que crer que Ele pode fazer. E aí você observa quem escreveu essa carta. Paulo que escreve essa carta. Paulo é aquele que, ele perseguia e matava esses que ele escreve cartas. Aí Deus transformou isso para mostrar o seu grande poder. Irmãos, tem coisas na Bíblia que nós vemos e entendemos que serviu para exemplificar o poder de Deus. O fato dele salvar Paulo, e Paulo ser o maior missionário depois de Jesus, ele fazer isso com a vida de Paulo, é para nos mostrar o tamanho do seu poder. Quando você tiver dúvidas, será que Deus pode fazer realmente na minha vida? Lembra de Paulo. Será que Deus pode realmente fazer na minha vida? Lembra de Pedro, que errou tanto, negou a Jesus. Você começa a lembrar dos personagens bíblicos. Você lembra de Davi. Davi errou feio, mas aí Deus teve uma aliança com Davi. Aleluia. Aí você lembra dos homens de Deus que tiveram suas falhas, mas Deus ainda assim usou poderosamente. Aleluia. Então é esse Deus que nós servimos, nós reconhecemos Jesus Cristo é o Senhor, e é por isso que nós recebemos essas pessoas, mesmo enfermas na fé, mesmo fracas. Os irmãos percebem que foge da nossa alçada julgar quem deve permanecer, quem não deve permanecer. O que nós temos que fazer é receber. É o que a Bíblia ensina. Recebe, receber. E sem dúvida, não duvida, não tenha dúvidas de que pode receber essas pessoas. Não brigue com elas, sem contenda. Recebe. A igreja tem que ser um lugar acessível a essas pessoas enfermas, essas pessoas fracas. Aleluia. Jamais podemos nos julgar melhores do que os outros que estão enfermos, porque estão nessa situação. Mas devemos entender que a graça de Deus nos alcançou, nós temos lugar e Deus nos transformou e hoje nos usa. Aleluia.
Glória a Jesus. E o quarto motivo é que Jesus é o juiz. Jesus é juiz. Ele que julga, né? É Ele que julga. Aí que está escrito no versículo de número 10: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Aqui Paulo já fala de uma situação em que nós iremos comparecer a um tribunal de Cristo. Aqui é para os salvos. Esse tribunal é para julgar as obras dos crentes. Essas obras serão julgadas por Cristo, para nós recebermos o galardão do Senhor. Então nós temos que ter obras, né, em que sejam aceitas pelo Senhor. Então nós não podemos julgar. Quem vai julgar é Jesus. Olha o versículo 11: porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então quem julga é Jesus. O juiz é Jesus. Aleluia. E aí quando nós entendemos que Paulo estava preocupado com essa questão, é porque havia divisão na igreja. Eles colocavam de lado aqueles que julgavam ser os mais fracos, né? Eles tinham problemas em receber essas pessoas mais fracas, porque se julgavam muito fortes. Então a igreja nessa época tinha seus problemas e problemas que